Termina nesta segunda-feira, dia 31 de maio, o prazo para o alistamento militar a todos aqueles jovens que nasceram na classe do ano 1992 e também anos anteriores. Por isso, a nossa entrevista do dia hoje é com o secretário da Junta Militar aqui no município de Farroupilha, Cláudio Paza. Segunda-feira, o último dia. Na verdade, o alistamento militar ele é permanente, mas encerra o período para aqueles nascidos na década de 90, né? Na verdade, a classe 1992 e anteriores, para o juramento à bandeira em 25 de setembro de 2010, que teremos no Parque Cinquentenário, será dia 31 de maio. É claro que o alistamento continua o ano todo, pagando, ele vai pagar uma pequena taxa como refratário, né, que nós tratamos, é a linguagem que se usa no Exército. Então, mas de qualquer maneira, todos os jovens que não puderem se alistar até dia 31, deverão visitar a Junta de Serviço Militar e tratar dos seus assuntos, porque cada um tem o seu assunto particular, cada um tem o seu assunto que deve merecer toda a nossa atenção. É o que nós pregamos, é o que nós fazemos aqui. Paz, esses jovens que estão se alistando aqui em Farroupilha terão a obrigatoriedade de se servir e apresentar-se ao Exército? Não, Farroupilha está naquelas juntas não tributárias. As juntas não tributárias são juntas onde o jovem não tem a obrigação de se apresentar, de fazer a seleção para servir o Exército. Simplesmente ele vai jurar a bandeira no dia 25 de setembro, este ano foi marcado dia 25 de setembro, e ele estará liberado para fazer os seus planos, fazer os seus projetos de vida como um cidadão brasileiro. O único compromisso, portanto, é com o juramento da bandeira no dia 25 de setembro. Com certeza, é só isso que o nosso jovem que se alista na Junta de Farroupilha tem para com o Exército Brasileiro. E para encaminhar o alistamento, enfim, todo esse procedimento, qual é a documentação e como os jovens devem proceder? Isso é um assunto muito importante, porque às vezes o jovem chega aqui sem fotos, sem a certidão de nascimento. O que nós queremos? Que o jovem chegue com a sua certidão de nascimento, pode ser uma cópia, 2 fotos 3x4, carteira de identidade e CPF. E comprovante de residência, porque nós temos aqui muitos jovens que vêm de outros municípios e às vezes ele chega aqui e ele tem dificuldade de saber aonde ele está residindo, porque ele chega num dia, às vezes no outro dia já vem fazer o seu alistamento. Então é isso, os documentos que a gente pede para que todos os jovens tragam no dia que ele quer se alistar. Paza, por que é importante o alistamento militar? Sem o alistamento militar, o jovem acaba sofrendo algum tipo de punição? Não, eu até acho que punição não, mas por um cidadão ser completo, ele tem que ter o certificado de dispensa, de incorporação ou certificado de reservista. Portanto, todo o cidadão brasileiro, para ser um cidadão completo, ele tem que ter também o seu certificado de liberação do Exército. E para isso ele vai usar esse certificado. Hoje, como a apresentação, aonde ele vai buscar um emprego, ele precisa desse documento para fazer um passaporte, ele precisa desse documento junto às instituições de ensino, junto a um concurso público. Esse documento é necessário na vida do cidadão brasileiro. Até é importante que a gente deixe também o endereço da Junta Militar aqui de Farroupilha, o horário de funcionamento até a próxima segunda-feira, para aqueles jovens que têm a necessidade de se apresentarem e realizarem, então, a sua apresentação junto ao Serviço Militar. A Junta de Serviço Militar está estabelecida na Rua Júlio de Castilho, 1126, sobre loja. Funciona das 11 da manhã às 5 da tarde. Estes são os horários de funcionamento.
E qualquer coisa também, nós temos um telefone para fornecer alguns dados, que às vezes o jovem, ou um familiar não pode se deslocar até a junta para buscar informações, que é pelo telefone 3261-7929. São muitos jovens, pelo levantamento da Junta Militar aqui de Farroupilha, que estão nesta condição de alistamento até a segunda-feira? Olha, eu acredito que não, porque a maioria já fez o seu alistamento. E nós estamos já atingindo mais ou menos a meta anual, que é em torno de 600 jovens alistados por nós aqui. Então eu acredito que não faltam muitos, não, alguns retardatários, mas a maioria já, quase a sua totalidade já fez o seu alistamento. O processo de alistamento, Paza, com toda a documentação que o jovem leva, é rápido de ser realizado? É muito rápido, isso leva em torno de 5, 6 minutos, é muito rápido, não tem muita perca de tempo para fazer o alistamento. A gente percebe que de uns anos para cá, todo esse processo de apresentação ao Exército, de alistamento, ele não tem sido mais tão rígido como foi em outros anos. Realmente houve a partir de 1988, com a nova Constituição, houve muitas mudanças, e na parte do alistamento também houve uma certa mudança. Então hoje, aqui na região, nós temos Caxias e Bento Gonçalves, que tem uma situação um pouco mais rígida, porque lá é feita seleção, porque lá tem exército, tem quartéis. Mas nesses municípios, que nem o nosso, que a junta não é tributária, houve assim existe uma facilidade, e até a nível de Brasil, hoje o Exército está mais tranquilo, está mais light, como se diz. Não tem maiores problemas. Eu sei que ainda existe hoje, na mente de algumas pessoas, que o pessoal chega com certos ressentimentos quando vem se alistar. Mas isso é coisa que acontecia no passado, em vista das revoluções que o Brasil vivia na época, né? Nós tínhamos muita revolução e naquela época o Exército era bastante rígido, mas hoje não, hoje é bem tranquilo. Nós somos pessoas que procuramos orientar esses jovens, até porque todos esses jovens serão futuros cidadãos que têm responsabilidade de conduzir os destinos do nosso município, do nosso estado e da nossa pátria. Claro que como Farroupilha não apresenta um exército, um quartel aqui, não há o processo seletivo, mas os jovens que se alistam também aqui por Farroupilha, diante de uma necessidade, poderão ser convocados pelo Exército Brasileiro. Sim, qualquer jovem que se alistou e que tem o seu certificado poderá ser chamado e poderá assumir, entrar nas fileiras do Exército a qualquer momento. Isto não está livre. O Exército tem a liberdade de chamá-lo a hora que for necessário. Ok, obrigado, Cláudio Paza, secretário da Junta do Serviço Militar de Farroupilha, falando sobre o processo de alistamento para o serviço militar. Lembrando, segunda-feira, dia 31, é o último prazo, então, para todos aqueles jovens nascidos na classe 1992 e anteriores a esse ano. Se você nasceu no ano de 92 ou antes desse ano, apresente-se à Junta do Serviço Militar aqui em Farroupilha, no centro da cidade. Esteja em dia com os seus compromissos civis também e com o Exército Brasileiro. O programa Cotidiano continua com você, Claciana Lamonato, nos estúdios da TV Farroupilha.